Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Esse é o Canal em Cristo com o quadro Clareza Teológica. Hoje o tema é Carnaval, catarse social ou dissolução do cristianismo. Vocês sabem que o Carnaval não nasceu no Brasil. O que vocês acham? Carnaval é só festa ou é formação? Bom, ele é uma herança muito mais antiga, com raízes que se entrelaçam em tradições pagãs lá atrás do mundo greco-romano, que foram reelaboradas pelo próprio cristianismo medieval, durante a formação da Igreja Católica. As festas romanas, como as Saturnálias, que ocorriam em dezembro em honra a Saturno, com inversão de papéis sociais, banquetes e liberação de escravos, e as Lupercólias, que ocorria já Lupercólias, não, Lupercálias, que ocorria lá em fevereiro, coincide com o nosso carnaval aqui, que eram rituais de fertilidade e purificação. Aí já traziam elementos de excesso, sátira, subversão, temporária da ordem. Essas celebrações, por sua vez, ecoavam festas dionísicas do deus Dionísio, que eram festas que era uma influência grega, que é cheia de vinhos, né? Baco. E vinhos, êxtase, dissolução de barreiras sociais e etc. Né? Então, entenda uma coisa, não é uma linha reta de continuidade. Eu não estou dizendo aqui que o nosso carnaval é uma continuidade do que acontecia lá na Grécia Antiga, na Roma, durante os primeiros o final do Império Romano, início da Idade Média. Isso não é uma linha reta, é uma continuidade. Nós temos ecos culturais que atravessam séculos. Tá? A Igreja Católica, ao se expandir para a Europa, que ela se encaixa ali no Estado, né, com a queda do Império Romano, ela vai se encaixando assim com os reinos que vão surgindo, ela não elimina essas práticas populares, ela as cristianiza. Ou seja, ela pega o que dá para encaixar no calendário litúrgico. Esse período que a gente fala pré-quaresma, ele virou um momento de despedida da carne. Carne vale ou carne levare, que é igual carnaval. Tá? É a construção da palavra. Uma válvula de escape controlada antes dos 40 dias de jejum. Aqueles 40 dias que é uma prática mais empenhada, né, ou exclusiva, é uma prática mais ligada aos católicos. São os 40 dias de jejum, de penitência e abstinência. Na Idade Média, o carnaval medieval era exatamente isso. Uma explosão coletiva de riso, grotesco, paródia religiosa, crítica ao poder, mesmo que simbólica, e inversão hierárquica. Você tinha momentos que reis viravam mendigos, mendigos reis, clérigos eram satirizados, gêneros se misturavam, mas isso tudo dentro de um contexto de carnaval mesmo, né? de festa. O russo, o filósofo e escritor russo Mikhail Bakhtin tem um livro e um clássico, né, chama A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. Ele descreve isso assim de uma forma brilhante, como carnavalização. Ou seja, é um momento em que a ordem oficial é suspensa. O corpo grotesco, ou seja, exagerado, material ligado aos baixos instintos, né? Ao que a gente vê mesmo de bizarro, né? Prevalece sobre o corpo clássico, que seria o corpo contido, hierárquico, dentro de uma estabilidade. E surge, nesse momento ali, né, nesse caos controlado, né, de festividade, uma fraternidade universal, né,
que é chamada por ele de carnavalização, né? As pessoas estão ali no meio da festa, ali há uma fraternidade ali excessiva, né? Não era uma rebelião permanente, não era um momento que ia ocorrer, que ia mudar uma sociedade ou um reino ou política. Era um momento de catarse que paradoxalmente ajudava a manter a ordem o resto do ano, ou seja, você tinha um momento de quebra da ordem, depois voltava tudo ao normal. Para o cristianismo histórico, essa tensão sempre existiu. A Bíblia celebra festas alegres e coletivas. Você pode ir lá ao longo do Velho Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as festas de Israel, a Páscoa, a Pentecostes, tabernáculos, eram festas alegres, eram festas coletivas, da coletividade, mas sempre foi condenado os excessos que levam à idolatria, imoralidade ou zombaria do sagrado, o que, de certa forma, é onde o judaísmo estava incluído, né? Dentro desse contexto greco-romano, das festas aos imperadores, aos deuses, os bacanais, os excessos, né? Então o problema não é a alegria em si, né? A Bíblia não condena a alegria, a Bíblia não condena confraternização, a Bíblia não condena festas, mas o que Bakhtin chamaria de degradação do sagrado ou glorificação do que o Novo Testamento chama de obras da carne. Você vai encontrar isso lá em Gálatas capítulo 5, os versículos 19 a 21. E aí a gente vem para o Brasil, né? Vamos falar de onde estamos. Então, no Brasil, o carnaval ele não estava aqui, né? Ele foi trazido na colonização portuguesa. Os portugueses trouxeram essa festa para cá. Século XV, entre o século XV, XVI, XVII. Só que aqui, como em qualquer região, isso não é exclusividade do Brasil. Ela ganha corpo próprio, né? Com o sincretismo africano, o indiano. Então você tem o carnaval que vem da Europa já no século XVI, já com essa carga toda desses séculos todos. Chega aqui você tem né, esse movimento de tráfico de escravos que vinham da África para o Brasil e para outros países também. Então eles trouxeram a cultura e tinha um indígena que já estava aqui, que também tinha sua cultura. E houve então uma mistura aqui de dentro dessa festividade, o que faz ela ficar maior, mais vibrante do que a gente vê na Europa, né, do que o carnaval na Europa. Mas a estrutura antropológica que a gente percebe, que eu descrevi aqui, que você teria contenção, né, que seria essa ordem. Eu sempre falo, né, Estado, religião, a cultura popular. Então, esse equilíbrio aqui, olha, é a contenção. E aí você tem esses 4 dias de explosão, sabe, de liberação. É a catarse, né, é onde tudo se resolve, né. Todos os desejos são o sujeito é sucumbido ao id, né? Ao prazer, ao niilismo, a tudo. E depois tem o retorno à ordem, que é quarta-feira de cinzas, né? Então, assim, essa linha que tinha lá atrás, ela continua hoje. E aí eu deixo uma pergunta para vocês refletirem aí, né? Pode ser que eu responda aqui, pode ser que vocês concordem, pode ser que não. O que você acha? Pensa aí, o que você acha que mudou mais no carnaval brasileiro? Se você é idoso igual eu, tem quase 60 anos, né, que já passou aí por 60 carnavais, vamos dizer assim. Mesmo se você tiver 30 anos, já passou por 30 carnavais. Você acha que mudou alguma coisa nesse carnaval brasileiro moderno agora em relação a essa lógica
Vamos pensar nessa lógica de inversão temporária, ou seja, é, esses 4 dias, eles são os dias liberados. Então, você acha que essa lógica ela continua? Ela ainda cumpre essa função cartática? Ou ela virou algo mais permanente, mais hedonista? Pensa nisso aí. Então, aí eu vou dar a minha lógica aqui, né? Para mim, o carnaval no Brasil, ele evoluiu para algo que transcende os dias oficiais, incorporando uma preparação psicológica e social que o torna quase uma temporada estendida. E nós temos dados. Eu vou citar uns dados aqui, mas eu vou deixar eles lá depois daquelas descrições do conteúdo, eu vou deixar os links onde eu fiz uma busca. E são buscas interessantes. O próprio iFood, por exemplo, não estou fazendo propaganda aqui, ele traz dados do carnaval desse ano, né? Então eu vou deixar os links lá para vocês conferirem lá o que eu estou dizendo aqui. Porque no Brasil, agora mais moderno, isso é uma coisa que eu percebo agora, né? Alguns dados mostram que em alguns lugares no Brasil o carnaval dura 40 dias. Ah, mas 40 dias seguidos? Não. Começou a existir o pré-carnaval. Tem lugares que o pré-carnaval começa no dia 17 de janeiro. Então você tem pré-carnaval sexta, sábado e domingo. Aí segunda, volta ao trabalho. Né? Se começou 17 de janeiro, então nesse final de semana, 17 de janeiro, sexta, sábado, domingo, teve pré-carnaval, que é quase o carnaval. Depois você tem a semana de segunda a quinta, na sexta-feira começa de novo. Então, assim, por exemplo, aqui na minha cidade de Belo Horizonte, nós tivemos pré-carnaval, carnaval e vamos ter pós-carnaval agora. Esse final de semana tem pós-carnaval. Tá? Então eu vou deixar os dados aí de tudo isso que eu vou falar aqui, tá? Então, aqui na minha cidade, eu moro aqui em Belo Horizonte, era esperado mais de 6 milhões de foliões. E ano passado teve um índice até maior que esse. Isso traz um impacto assim bilionário na economia da cidade. Sabe, para todo mundo que trabalha, autônomo, ambulantes, vendedores, Uber, motoboy, entregador de iFood, etc. Então, assim, nesse período, no período que é o carnaval, que são esses 4 dias, assim, a cidade fica muito cheia. Só que eu percebo que essas semanas que antecedem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a semana que antecedeu ao carnaval, que teve o pré-carnaval na sexta anterior e sábado, domingo, você sente a cidade um tanto indolente, assim, sabe? Meio que andando, sabe, devagar, assim, as pessoas meio desconectadas, todo mundo louco para sair e não ficar, porque realmente a cidade é invadida por pessoas que você nunca viu, né? Se Belo Horizonte tem 3 milhões e meio, sai 3 milhões e meio, chega a 6 milhões. É uma loucura isso. Você pensa uma cidade desse tamanhozinho, que tem uma densidade populacional de São Paulo, que é uma densidade, né? Por metro quadrado, você tem quase o mesmo tanto de habitantes no metro quadrado que uma cidade igual São Paulo, né? E aí, 3 milhões e meio vão embora. Não vão, né? Não vão embora, mas 6 milhões chegam, cara. É uma loucura. Então, nesse pré-carnaval, você vê uma desaceleração. E isso é uma coisa que eu já vejo no país há muito tempo. Você tem aquela frase lá, que o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval. Isso parece que é um ritual que ele se infiltrou no calendário produtivo brasileiro. É uma extensão majestosa e performática incrível. Vamos aos dados, né? Depois vocês conferem lá nas inscrições se vocês quiserem só conferir se eu estou falando a verdade ou não. Por exemplo, em São Paulo são 600, foram, né? Não são, porque eu estou gravando esse vídeo pós-carnaval. Realmente estou gravando pós-carnaval. Foram 630 blocos espalhados por pré, durante e pós-carnaval. 630. No Rio de Janeiro, 462 apresentações oficiais. E aqui eu não estou falando de organizações coletivas próprias. Nós estamos falando de oficiais, né? A prefeitura organizando.
E o hedonismo pontual vira uma tendência mais permanente. Se você tem o hedonismo ali nesses 4 dias, que é onde vai acontecer a catarse, agora ele se estende. Ele é maior, ele é mais longo. Ele ocorre um pré, um carnaval e um pós-carnaval. São quase 3 semanas aí de carnaval. Com, né, com essa tendência mais permanente. Por quê? Assim, não sou eu que acho que há uma tendência mais permanente dessa dissolução, dessa sensibilização, dessa tendência ao hedonismo mais evidente. São estudos sociológicos que mostram que as camadas vão se acumulando com a repetição. O ser humano ele aprende com a repetição, a sociedade se acerta com repetição e essas repetições ao longo dos anos vão causando isso. Né? Então, assim, essas camadas acumuladas de excesso, elas desensibilizam os indivíduos, né? Transformando essa catarse original em algo que se arrasta e influencia o comportamento além dos dias de folia. Por isso, essa sensação de que a cidade está mais preguiçosa, mais indolente. E aí eu faço a pergunta que liga o meu canal a esse mundo. E o cristão diante disso? Como é que fica o cristão? Aí eu vou falar lá da igreja primitiva do século I. Ah, você vai falar dela por quê? Eu vou tentar fazer uma comparação da igreja primitiva do século I com hoje. Né? Hoje parece ser um horror, né? Estamos assim no meio do pior. Mas se você pensar, a igreja primitiva lá do século I enfrentava um entorno pagão, hostil, muito maior. Primeiro que os cristãos eram muito menores. Talvez ser menor número cria uma sensação mais comunitária. Então você tinha perseguições romanas, cultos idólatras. Você tinha, por exemplo, na Roma, quem eram os ídolos? Esses ídolos do mundo pop. Lá em Roma eram os gladiadores, eles eram o que tinha de mais fantástico. As pessoas se reuniam no Coliseu para vê-los e eles, além de lutar contra outros gladiadores, os animais, escravos, matavam os judeus. Você tinha, por exemplo, manifestações, que eu não posso falar as palavras aqui, que senão o YouTube diminui mesmo o envio do vídeo, mas coisas que hoje a gente ficaria horrorizado. A igreja estava ali, ela estava ali. Mas como é que a igreja respondia? Ela respondia com preservação reativa e rigorosa de sua identidade, separando-se de práticas que diluíssem sua fé, como esses festivais que eu falei, os festivais românticos, cheios de excesso, semelhantes aos das Saturnálias. Não era apenas separação, era formação alternativa. Tá? Mesa cristã versus banquete pagão. Culto simples versus culto imperial. Essa separação, esse entendimento, essa formação que é importante. Tá? E hoje, o que nós observamos? Hoje, tanto católicos quanto protestantes parecem mais permissivos. E a fonte disso que eu vou falar, eu vou deixar lá. Essa fonte que eu estou usando é uma fonte, é um dado católico, é um estudo católico, sabe? Que eu tava lendo, achei muito interessante sobre sincretismo e conformação cultural. Eu vou deixar o link. Então hoje, tanto católicos quanto protestantes, eles parecem muito mais permissivos com fronteiras cada vez mais fluidas. Em que sentido fluidas? Aí você pensa assim, como nós vemos igrejas incorporando elementos culturais do carnaval em retiros ou em celebrações cristianizadas. Isso a Igreja Católica fez lá na Idade Média. E aí nós continuamos fazendo isso. Você vê outra coisa que você percebe, fiéis
tanto católicos quanto protestantes, participando sem ver conflito. Eles não se sentem em conflito. Eles vão para o carnaval, eles vão para o bloquinho, e eles vão para a igreja, seja ela católica, seja ela protestante. Né? Essa extensão aqui, ó, né, dessa percepção do carnaval e essa participação e essa assimilação, o que ela pode levar? A dissolução gradual da distinção entre o que é sagrado e profano. Esse é o problema. Eu não falei lá, banquete é a mesa cristã e o banquete profano. O que é o sagrado, o que é o profano. Então, isso para o cristão, ele pode começar a perder a noção do que é sagrado e o que é profano. E o que a Bíblia nos aconselha nesse sentido? Mais precisamente, o que o apóstolo Paulo diz sobre esse tipo de festas. Porque carnaval não existia no século I. Né? Então, ele estaria falando sobre as festas, sobre o contexto dele. Então, como apóstolo Paulo, ele mantém um alerta contra conivência com o pecado, mas com uma nuance. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele exorta a não se conformar com este mundo, mas se transformar pela renovação da mente. Ou seja, você está no mundo, não tem o que fazer, mas você não pode se conformar. E conformar não é trazer para dentro de si, do seu coração, da sua vivência, da sua casa ou da sua igreja, da sua comunidade cristã, as características pagãs. Então, é não se conformar com este mundo, mas se transformar pela renovação da mente. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 23 a 31, ele reconhece que tudo é permitido. Olha que interessante, o apóstolo Paulo diz que tudo é permitido, porém, nem tudo nos convém. Isso enfatiza a liberdade cristã. Aqui a gente não está escandalizando os fracos na fé, ou deixando de comprometer a nossa consciência. Aqui nós estamos dizendo que tudo é permitido sim. Não tem aquela frase, não é ilícito, mas é imoral, né? Ou seja, não está previsto na lei, então você pode fazer, mas não é moral, não é legal aquilo, né? Não é ético. Então ele diz isso, tudo é permitido, mas nem tudo convém. E hoje em dia, o que a gente preza tanto a liberdade, hoje nós vivemos duas situações, nós queremos liberdade, mas também nós queremos privacidade total. E são duas coisas que não se encaixam. Liberdade de expressão não se encaixa com privacidade. Tem que ter um meio termo, né? Então, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Né? Paulo cuida de uma tríade muito específica aqui. Qual que é a tríade? Quais são os 3 pontos que Paulo ele trata aqui? O primeiro ponto é integridade. Não se envolver em obras da carne. Você lê isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. E aí, o que seria obras da carne? Lá está listado: imoralidade sexual, impureza, dissolução, idolatria, bebedices, orgias. Está lá escrito. Aí eu vou me envergonhar de falar sobre integridade? Né? Como é que os cristãos se comportam nesse sentido? Né? A gente não fala do amor de Cristo? Ele não é infinito? A gente não fala de misericórdia? Aqui, psicologicamente, eu não estou falando de catarse, não estou falando do momento em que é necessário acontecer isso para que a ordem social continue vigente o resto do ano, que a gente separa em anos. Então, mas está lá, e escrito em Gálatas 5, 19, 21, a lista que diz imoralidade sexual, impureza, dissolução, idolatria, bebedices e orgias. Essa é a primeira parte da tríade. A segunda parte é não escandalizar.
Isso, assim, desde pequena, uma coisa sempre me pegou. O que é o pecado? O pecado é quando você causa escândalo, quando alguém se escandaliza com você. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 e 13, ali fala você não provocar escândalo, evitando o tropeço de outros. Pessoas que têm a fé mais frágil que a sua, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa extremamente forte, né? Em psicanálise, aí já lidando com pacientes dentro da clínica, muitas vezes é necessário o enfrentamento, ou seja, você enfrentar a, a tentação. Né? Você tem uma tentação lá por algo, às vezes você precisa simbolizar, você precisa confrontar para que aquela situação vá se resolvendo dentro de você. Entende? Mas quando a pessoa é fraca, ela ainda não tem estruturalmente, ela não tem essa capacidade de encarar aquele trauma, aquela situação e não ser absorvida por ela, aí é óbvio que você não vai fazer isso. Você vai fazer aos pouquinhos até ter uma estrutura firme e olhe lá para você ter capacidade. Então, se você é um cristão devoto, mas tem lá a, todos temos, tá? Todos nós temos. Lá os nossos pequenos desvios, médios desvios, grandes desvios, vontades, coisas assim, você deve evitá-las. Então, não escandalizar é o segundo. E o terceiro ponto da tríade de Paulo é não conivência. Em Efésios capítulo 5, no versículo 11, ele diz assim: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. E aí cabe ao coração do cristão devoto ele ter o discernimento e a sabedoria. Em outros vídeos eu já falei o que é sabedoria. Não é arrogância nem acumulação de conhecimento. Você tem 15 mil formações, então você é um cara sábio. Não. Sabedoria é aquela capacidade entre o sinal elétrico que sai do seu corpo, que sai do cérebro para o seu corpo agir, e ali no meio do caminho, a sabedoria de tomar a decisão correta. É você não, no impulso, você não agir. Ninguém tropeça e fala assim, você chega em casa e fala assim, meu bem, tropecei e te traí. Eu tava andando na rua ali, cara, tranquilinho, tranquilinho. Tropecei no meio, fica aí em cima de uma mulher lá, aí nós começamos a namorar, desculpa, eu tô te traindo. Isso não acontece. A traição começa aqui, olha. Lógico, aqui. Mas ela começa aqui quando você começa a criar argumentos de convencimento. É autoafirmação. Você se convence, o ser humano ele próprio é a melhor pessoa para se autoconvencer de alguma coisa que ele tem vontade de fazer. Se o superego dele não for suficiente para, ou se ele não tiver internalizado as regras sociais, a moralidade de forma concreta, ele é o cara que se convence fácil de fazer uma coisa errada. Em Efésios 5, ele diz isso: não vos associeis às obras infrutíferas. E quais são essas obras infrutíferas? E aí cabe a cada cristão ter o discernimento, a sabedoria, se onde ele está nesses dias de carnaval ou em qualquer outro. Assim, a gente tem que imaginar que as festas, aqui o problema não são as festas e nem o carnaval é o problema. O problema é se onde você está indo, frequentando, qualquer lugar, se você tem o discernimento, a sabedoria de entender se as obras ali são infrutíferas das trevas. Tá? E o que Paulo faz aqui profundamente, e nós precisamos perceber isso, é que ele promove a pureza sem isolamento total, ou seja, não vos retireis do mundo, está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Não vos retireis do mundo. Ou seja, estamos aqui.
mas ele completa, mas sem contaminação. E aí, se você volta na tríade, se a gente não pode sair do mundo, pois estamos aqui, teremos de manter a integridade, não escandalizar e não conivência, sem isolamento total. Ou seja, difícil, né? Então, o problema nunca foi a festa e nunca será a festa. Carnaval não é o problema, o churrascão do final de semana não é o problema, aquela festa de comemoração do campeonato brasileiro de futebol com aquele tanto de excesso não é o problema. O problema sempre foi o coração que se forma nela, ou seja, dentro desses lugares. O que se forma nesses lugares? O que nós estamos nos tornando, elevando esse nível de solução, vamos pensar assim. Porque a questão não é se o mundo é hostil. O mundo do século I era muito mais hostil do que o século XXI, mas hoje é muito menos hostil. Hoje é muito menos confrontador, né? Então a questão não é se o mundo é hostil, mas se a fé é profunda o suficiente para atravessar a hostilidade sem se deformar. Pense nisso. A sua fé é profunda o suficiente para atravessar essa hostilidade toda sem se deformar? Quando você sai lá na frente, você está todo deformado, você está íntegro, com a tríade de Paulo. Talvez essa seja a missão mais árdua para o cristão contemporâneo. Aí ficam as perguntas, né? Como promover a pureza sem isolamento total? Você vai se isolar? Mosteiro, isolamento, ainda assim você convive consigo mesmo. Calvino diz que nós estamos em depravação total, ou seja, ainda tem um ser humano lá, que é você, que está em depravação total. Ou seja, você ainda vai estar convivendo com alguém que está nesse estado, que sou eu mesmo, eu, aqui, ó. Outra pergunta é como estar no mundo sem se contaminar. Eu vou encerrar esse vídeo com essas reflexões e deixar aqui bem claro: o problema nunca foi a festa. O problema não é o carnaval, o problema não é o churrasco no final de semana, o problema não é o estádio, o problema não é a virada do ano com a festa. O problema sempre foi o coração que se forma nela, nessas situações. E eu firmo novamente, a questão não é se o mundo é hostil. O mundo sempre foi hostil e vai continuar hostil. Mas nós temos uma fé profunda o suficiente para atravessar essa hostilidade sem se deformar. Então eu deixo essas reflexões aqui para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo. Eu peço, por favor, deixe o like. Se gostou, comente. Gostei? Dá um emoji lá. Se você não gostou, tem algum ponto que você não gostou? Deixa o dislike. Se você não gostou, põe lá. Dedinho para baixo. Me escreve, comenta. Cara, nada a ver o que você falou. Sou totalmente... Nada a ver. Mas fala o porquê. Compartilhe com seus amigos, familiares. E aí vem a minha brincadeira. Tá, gente, isso é brincadeira, mas faz isso mesmo. Compartilhe com seus inimigos, com aquelas pessoas que você acha que não gostam de você. Vai lá, manda para eles. Para mim é bom, porque elas vão lá olhar o que você está assistindo para te criticar. E às vezes ela até para de te criticar, né? Porque todos nós, eu, você, aquelas pessoas que te perseguem, todos nós precisamos da palavra de Deus. E se inscreva no canal. Essa é a parte mais importante. Porque se inscrevendo no canal, ele vai construindo uma comunidade de estudos e reflexão poderosa em Cristo. Então, muito obrigado. Se inscrevam e até o próximo vídeo. A fé, somente pela fé, alcançamos o testemunho. É o firme fundamento